Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estou recebendo vocês hoje aqui com Logos. A música Parece um Sonho, de Paulo César, sua esposa Nilma. Prestem atenção como eles cantam a nossa esperança. Um misto de teologia, crenças, imaginação. Não sei se vocês conhecem, foi gravado em 1988. Irene está aqui comigo, minha companheira. Oi, gente. Façam suas interações, comentários. Prestem atenção nessa letra. Fala da esperança. Fala do reencontro com aqueles que já foram. Nós não somos materialistas, não acreditamos que tudo se acaba nessa existência. Alegria, abraço, amor, emoção, Jesus como sendo o fiador de tudo isso, esperança, uma esperança que não se frustra, valeu a pena. Nossa fé é em vão, Ele voltará, Ele voltou. Não nos deixará órfãos. Vamos ouvir mais um pouquinho, né? Dá o clima aqui do nosso última aula do curso do céu. Quem quiser ir, aproveita agora, né? Hoje é o dia de amarrar tudo que nós desamarramos. Quinta aula, quinta e última aula. E as tristezas desse mundo. É bem antiga, né? Passagem da tristeza para a alegria. Tudo se fez novo em Jesus Cristo. Novo corpo. Corpo perfeito, acima do sofrimento. Porque essa é a promessa de Jesus. E Ele é fiel. Tema da nossa aula passada. Tudo centrado em Jesus Cristo, fiador da nossa esperança. Parece um sonho. É um sonho? O medo que temos que nossa fé seja em vão. Ele voltará? Ele termina com aleluia e louvor ao nosso Senhor. Acho que esse hino tão belo, de um conjunto tão tradicional aqui para todos nós brasileiros, né? O Grupo Logos, que marcou época nas últimas décadas, inovou a nossa liturgia, dá o tom da nossa esperança, né? O meu objetivo foi clarear a nossa esperança. Nós resolvemos enfrentar essa temática não para destruir a esperança de ninguém, obviamente, somos crentes em Cristo Jesus, mas para dar substância à nossa fé, para atualizar a nossa fé diante das perguntas que nós temos, das novas perguntas que são colocadas diante de nós e das quais nós não devemos fugir. Muitos cristãos fogem destas perguntas, né? Por medo de ver seus sonhos desmoronarem. Nós não temos esse medo, nós confiamos em Jesus Cristo, confiamos na concretude das suas promessas, né? Ele falou coisas como: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão jamais, né? Então nós temos motivos para crer.
Bom, este é o curso do céu, você está na página do Teologia Pé no Chão, aproveite para compartilhar, para curtir, depois não esqueça que esse curso vai para o nosso canal no YouTube, Teologia Pé no Chão. Se você prefere aqui ou prefere lá, mas de qualquer maneira nos apoie se inscrevendo no canal, não basta ir lá, curtir a aula ou assistir a aula, é necessário que você se inscreva, para que o maior número de pessoas assinando o canal também seja mais divulgado e mais pessoas tenham acesso a esse material que é de boa qualidade acadêmica, né? Eu me esforço muito para produzi-lo, não encontro esse material pronto, significa que eu estou fazendo perguntas boas, né? Para encontrar então respostas compatíveis. Ele Né? nem tem tempo, gente, de trabalhar no jardim, fica só estudando. A Irene está reclamando. Então façam isso, curtam lá. Também aproveito para relembrá-los que todo esse material está no podcast também do Spotify e do Anchor. Então você encontra todas as possibilidades, se não tem tempo de assistir o vídeo, pode ouvir o áudio, né? Todas as possibilidades aí para que você tenha acesso a esse material. E meu grande objetivo, nosso grande objetivo aqui, é dar razões da esperança. Né? Se em algum momento parece que eu estou arrancando a esperança de alguém, é porque eu tenho a segurança de que aquilo que Jesus prometeu é muito melhor do que qualquer fantasia, do que qualquer sonho infantil, pueril, né? Que a fé caminha para a maturidade. E a maturidade é um processo, de certa forma, doloroso, que envolve desconstrução. Né? Mas eu não sou um teólogo daqueles que se diverte ou que não se preocupa com a desconstrução da fé das pessoas. Né? Eu só faço isso quando eu tenho convicção de que aquilo que Jesus Cristo oferece é melhor do que a confiança ingênua, não provada, não submetida aos testes. É assim que eu tenho crido, eu não tenho medo de teologia, né? Quem me conhece aí, né? O pessoal que já me conhece há mais tempo, eu e a Irene fazemos teologia há muito tempo, e posso garantir para vocês que quanto mais estudo, mais crente eu me torno. Então, se qualquer pessoa perder a fé por causa da teologia, ou você está com problemas, ou a teologia que você está estudando está doente. Né? Eu procuro a teologia que melhor expresse a palavra de Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje é a quinta aula. Não estou conseguindo interagir, tá? Não Tá, tá a Irene está com problemas técnicos aqui, daqui a pouco ela fala com vocês. Hoje é a quinta aula, deixe-me fazer uma breve recapitulação. Na primeira aula eu apresentei parte, né, da problemática da linguagem, o que é que nós queremos dizer com a palavra céu, mostrando para vocês que essa palavra é elástica, né, porque ela pode se referir desde as nuvens aqui, à chuva, aos pássaros, ao sol, às estrelas e até à divindade, ao transcendental. Depois nós fomos para as Escrituras. Por quê? Porque nós cristãos temos nas Escrituras uma fonte autorizada de fé. Então nós fomos verificar nas fontes do Antigo Testamento o que o Antigo Testamento fala sobre o céu. E nós descobrimos que o Antigo Testamento é muito econômico sobre o céu. Ele fala mais sobre o céu como criatura. E um Deus que é muito maior do que o céu, muito mais poderoso, que transcende sua própria criatura. Mas nós mostramos que a religião do Antigo Testamento foi sendo afetada pela religiosidade contemporânea deles, e Deus foi sendo empurrado para fora, para o céu, né? Pela religião oficial. No Novo Testamento, nós temos já um material sob o impacto de Jesus Cristo. Então, nós tivemos uma aula para tratar do Novo Testamento, embora não tenha conseguido ampliar muito, porque
nós ficamos tão atraídos por Jesus Cristo que aquela nossa terceira aula acabou sendo em torno de Jesus Cristo, né? Tem muito mais material para falar, mas nós acabamos ficando em torno de Jesus Cristo. E na quarta aula, então, eu me concentrei de fato em Jesus Cristo e a partir da quarta aula eu elaborei a seguinte diretriz para esse curso. Quando um cristão fala do céu, ele está falando do céu segundo Jesus Cristo. Nenhum outro céu, nenhuma outra crendice, nenhuma outra mitologia, nada que não seja em Jesus Cristo. O que o Antigo Testamento contribui é apontar para Jesus Cristo. Então nós só podemos falar do céu em Jesus Cristo, de modo que o céu que estamos tratando nesta aula de hoje é o céu segundo Jesus Cristo. Todas as vezes que eu falar de céu, isto fica subentendido, que Jesus Cristo deu um novo sentido à palavra céu. Então, se a gente fizer aqui uma breve recapitulação e falar assim, bom, o céu tem dois sentidos. Tem um sentido físico, que é o céu das nuvens, dos pássaros, dos aviões, do sol, das estrelas, o espaço, o universo. E tem também um sentido, digamos, transcendental, né? Que seria o céu dos deuses, dos anjos, das almas, dos espíritos, o céu da poesia, o céu místico, né? E eu falei, então, a partir da terceira aula, num novo sentido de céu, o céu para pessoas. E aqui nós entramos numa grande incógnita. Por quê? Porque o céu nunca foi para gentes. Tem um salmo, Salmo 115, que ele fala assim, os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos humanos. Então tudo muito bem separado, né? Lá em cima, os espíritos, aquilo que não é humano, e aqui o que é humano. Em Jesus Cristo nós temos uma interconexão agora, nós temos uma convergência. E esta convergência está totalmente ancorada em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo inaugura um novo sentido da palavra céu. E é exatamente nesta convergência entre o divino e o humano, o Cristo Deus homem, que nós podemos então, a partir de agora, dar substância à nossa esperança. Eu falei para vocês na aula passada que nós temos que tirar o céu lá de cima, esse céu imaginário, o céu do teto azul, o céu da fuga, o céu dos espíritos, dos anjos, dos deuses, dos demônios, né? Porque os crentes acham que os demônios estão nos ares ou estão no inferno, né? Não tem uma teologia muito clara sobre isso. Nós temos que tirar o céu lá de cima, que representa fuga, e colocarmos o céu para frente. E ao invés de pensarmos num céu espiritual, pensarmos num céu que é um projeto civilizacional. É claro que a Bíblia não usa essa nomenclatura, mas eu me dou o direito de atualizar a expressão do Novo Testamento nesse sentido, porque é algo que diz respeito à história humana. Então não é que eu saio da história humana para um extra-tempo, extra-espaço, para outra dimensão. É que esta dimensão de Deus, este Deus que enche tudo, entra na história humana. Então, como isso se dá em Jesus Cristo? Jesus Cristo no tempo e no espaço entra na nossa história e através de Jesus Cristo nós somos colocados nessa esteira histórica que caminha para este escatom. Nós temos que tirar o céu lá de cima, na nossa imaginação, e colocarmos o céu lá na frente. E isso muda tudo, porque este é o céu de Jesus. Então eu começo a aula de hoje. Aliás, antes de começar a aula de hoje, deixe-me dizer aqui as etapas da aula, né? Porque às vezes eu me empolgo com um ponto ou outro e tal.
e acaba que dá quase 10 horas e eu não termino tudo que eu preparei para falar. Então, antes de começar a aula, deixe-me dizer aqui as etapas, né? Para que você fique ciente do aonde eu vou levá-lo, né? É justo que você saiba qual caminho eu vou fazer na aula de hoje, para que você se sinta seguro, né? Primeiro, eu quero dar respostas negativas ao céu, ou seja, eu quero consolidar, eu quero sintetizar aqui o que o céu não é. Então é um trabalho que nós temos feito ao longo das aulas passadas, de dizer o que o céu não é, pelo menos nessa nossa proposta. Você tem todo o direito de discordar, né? Eu não estou aqui dando resposta absoluta, canônica para ninguém. Eu estou dando a melhor interpretação que eu consigo dar à esperança cristã. E com esta autoridade, a autoridade de um pesquisador das Escrituras, que é herdeiro da mesma esperança, eu ouso dizer o que o céu não é. Então é um fura-bola aqui, né? É um chutar o pau da barraca, né? Para que nós não fiquemos com esperanças vãs, infantis, né? E, claro, na sequência eu quero começar, então, talvez eu não esgote isso, nem pretendo esgotar, mas pelo menos dar os indicativos das respostas positivas. Nós já temos também falado sobre isso. Eu quero apenas hoje consolidar este conhecimento, o que o céu é. Porque toma cuidado que é a última aula, daí você vai gastar um tempo falando que não é. Não, eu vou gastar bem pouco tempo. E depois, o que o céu é? Gente, acabou a aula. Não correm esse risco. Aí, vocês estão aí para me fiscalizar, por isso que eu estou entregando as fichas, né? Eu vou gastar pouco tempo dizendo o que não é e o resto da aula dizendo o que é. E ao dizer o que o céu é, eu quero abordar duas dimensões, que são as duas últimas partes da aula, são 4 partes, tá? O que o céu não é, o que o céu é. E dentro deste o que o céu é, eu quero mostrar 2 dimensões que eu considero muito importantes, que é a esperança futura. Então eu vou trabalhar um pouco aquela dimensão do já, porém ainda não. Então, a esperança futura é aquilo que ainda não é. É aquilo que está no nosso tempo futuro. Por isso que eu falei, coloque lá na frente. Por que lá na frente? Porque não está aqui. Como Paulo falou, fomos salvos na esperança. Se já estivesse aqui, não estaríamos esperando nada, né? Se é uma esperança, é porque está lá na frente, garantido por Jesus Cristo. Só um detalhe, Jesus essa Cristo palavra é o fiador. esperança, às vezes eu acho que essa palavra esperança para o nosso vaga. português, ela é vaga porque na Bíblia, quando fala esperança, é uma certeza, né? São promessas. Isso, exatamente. A esperança, boa observação. A esperança, segundo a teologia cristã, é aquela esperança firme na palavra de Jesus Cristo. Só esperamos o que foi prometido. Por isso que é importante saber o que o céu não é. Você pode estar esperando coisas que ninguém prometeu, né? Se teu pastor prometeu, vai cobrar dele. Porque a gente usa esperança em outro sentido. Isso, aqui, né? Exatamente. Essa está completamente fora. Essa esperança vaga, esperando o desejo e tal. É aquela esperança que Paulo Freire chama de esperançar, né? É uma esperança ativa. Por isso que eu quero falar aqui de uma esperança para o futuro, então essa é a terceira parte da aula, e também falar de uma esperança presente, ou seja, claro, a esperança é presente, mas como essa esperança é ativa no presente. Por isso essa observação da Irene é importante, né? Essa esperança que vindo do futuro, vindo de Deus, do Deus que está no meu passado, no meu presente, no meu futuro, desse Deus que enche toda a história humana, que ressignifica a história humana, que dá um destino à história humana, este Deus já age no meu futuro. E a partir dele, move o meu futuro. Então, este nosso presente, onde nós exercemos nossa esperança,
já está qualitativamente afetado por Jesus Cristo. E, meus irmãos, bom, eu espero que vocês estejam entendendo, mas ao falar sobre isso, eu quero colocar aqui ainda uma imagem, a imagem de uma certa frustração. Me entendam bem, eu tenho lido vários livros sobre o céu e eu tenho visto as mais diversas curiosidades sobre o céu, autores que se propõem a responder tudo o que você queria saber sobre o céu. E as pessoas que querem o céu têm 1000 curiosidades. Eles querem saber se o céu é bom, se é bonito, se vai ter sexo lá, o que nós vamos fazer lá, se nós vamos reconhecer as pessoas, se eu vou continuar casado no céu, se eu vou poder ter outra mulher no céu, etc. Cara, os crentes têm 1000 perguntas e os professores ficam tentando ir no céu. Aliás, tem pessoas que vão no céu, né? Eu tô com raiva dessas pessoas que vão no céu e voltam para cá para alimentar as fantasias desta creche, né? Eu tenho um pouco de... Não tenho nada contra a creche. Eu só não gosto de crente retardado, entendeu? Como disse Hebreus, né? Hebreus fala assim, vocês já deveriam ser mestres na esperança e tem que receber tudo de novo. Então, assim, uma criancinha de 2 anos, 3 anos na creche é tão bonitinho, né? Mas se um cara de 20, 25 anos, né, uma mulher de 30 anos na creche bancando o bebê, é retardado, né? E retardado aqui, pelo amor de Deus, eu sou um etimólogo, né? Eu estou falando no sentido etimológico da palavra de atrasado. Então, ninguém se sinta ofendido, né? Por favor. Mas tem uma certa frustração aqui que eu quero deixá-los muito seguros disso, que nós estamos falando sobre o futuro inédito. Nós não podemos adentrar esta esperança. Então não é possível explorar o futuro de Deus, onde só Deus habita, onde homem nenhum entrou, e nós só entraremos por fé em Jesus Cristo, onde Jesus Cristo entrou por nós como primícias e nos deu apenas vagas informações sobre o futuro. Então a imagem que eu pensei em colocar aqui é aquela de Moisés. Moisés nos representa, né? Porque Moisés amassou muita poeira no deserto. E quando chega na fronteira da Terra Prometida, sobe a montanha e lá da montanha avista a Terra Prometida e volta e fala para os judeus. Mas ele vê como que de longe, ele jamais pisou lá. Ele fala por analogias, por figuras, por comparações. Mas o que Deus prometeu na Nova Canaã é desconhecido para quem só conhece o deserto e a escravidão. Então, ao falar hoje da nossa esperança, da substância da nossa esperança, nós somos como Moisés, que aperta os olhos para ver muito longe, baseados naqueles traços de informações, naqueles fragmentos de informações que nos foi dado ver, que nos foi revelado. Mas não tem como, e se qualquer pessoa falar qualquer coisa sobre o lado de lá, fala por sua conta e risco, né? Eu estou devidamente advertido pela palavra do Senhor a não acrescentar nada, não fantasiar nada. Falo para adultos,
homens e mulheres maduros em Jesus Cristo, que estão habilitados pelo Espírito Santo a viver na esperança, sem fantasias, apenas com esperança. E para confirmar isso que eu estou falando, Paulo disse o seguinte: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, nós estamos diante do inédito. Acho que essa é a palavra, né? Do inédito, do completo desconhecido. Conhecemos a história humana porque temos memória, é só olhar para trás e conhecemos a história humana. Podemos olhar um pouco para frente e ver apenas a história por antecipação. Podemos fazer projeções. Claro que nós fazemos projeções otimistas. Nós não queremos que a história humana se repita desgraçadamente. Nós imaginamos, nós somos teimosos, nós imaginamos um mundo melhor, mais democrático, mais justo, mais saúde para todos, educação para todos, trabalho para todos. Claro, nós imaginamos isso, pelo menos alguns de nós, né? Imaginamos isso. Mas nós estamos diante do inédito. Aquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e não é fruto da imaginação humana, não é fruto de nenhuma projeção da mente humana. Porém, eu não estou aqui diante de uma teologia negativa. O que é uma teologia negativa? É quando a teologia se depara com algo sobre o que é impossível falar. Isso é uma teologia negativa. Não há o que falar. Estamos impossibilitados de falar. Porque depois que Paulo fala que mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ele acrescenta uma promessa, um caminho. Ele fala que o Espírito Santo nos dá revelação destas coisas. Então, revelação não é como ver o sol ao meio-dia, porque seria impossível para os nossos olhos, mas é como ver os primeiros raios da alvorada. E os primeiros raios da alvorada são a garantia de que o sol virá. Então é nessa perspectiva que nós cristãos nos debruçamos sobre a esperança, ok? Alguém ficou ofendido aí com a minha... Não. Com a minha... Tá, então tudo bem. Gente. Bom, gente, então vamos lá. Primeira parte do curso, o que o céu não é. Não é o céu literal. Porque se fosse o céu literal, eu teria que falar que nós vamos para esse teto azul que está aí em cima. Sabe esse teto azul? Aqui em Curitiba não dá para ver quase nunca, porque aqui vive nublado. Mas vocês que vivem aí no Nordeste, né, nas regiões mais baixas, mais ao nível do mar, né? Que vem o lindo céu azul e pensa, ai, que vontade de voar por esse céu azul e tal. Não, não é o céu literal. Porque esse céu azul não existe, né, irmãos? Nós estamos diante de uma imensidão insondável do espaço. E este guarda-chuva azul que está aí é um mero aconchego, uma mera ilusão de ótica causada pela refração, né, da luz do sol na atmosfera. Me desculpe, né, arrancar o teto azul das vossas cabeças. Mas alguém poderia dizer para mim, não, Eliseu, é claro, a gente sabe, né, que depois da NASA, a gente sabe que não tem um teto azul aí em cima, né? Mas é algum lugar. Bom, então nós teríamos que pensar que existe um lugar físico no universo, um lugar material no universo, ao qual nós deveríamos colocar uma plaquinha dizendo bem-vindo ao céu. Porque se é um lugar físico, então tem que ser localizável. Então você está querendo dizer que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai trasladar o seu povo para
uma outra galáxia, para um outro planeta, para um outro sistema. Então tem que ser um local. Bom, tudo bem. Não é disso que Jesus está falando. Eu sinto muito derrubar este sonho, mas não há nada nas Escrituras que se possa garantir, que se possa afirmar a respeito disto. Também não é um céu espiritual, porque eu não sei se vocês se lembram, nós nunca seremos espíritos desencarnados. Há outras religiões, especialmente religiões orientais, talvez uma boa parte do espiritismo, né? Não conheço muito bem, não vou dizer, mas muitas religiões evolucionistas, né? Que pensam que este mundo físico é apenas um mundo decaído, é um certo estágio da evolução da humanidade e que aquelas almas evoluídas estão destinadas a desencarnarem e ultrapassarem esta cadeia do mundo físico para uma etapa superior. Não há nada disso nas Escrituras, absolutamente nada disso. Nunca seremos almas desencarnadas. Nunca seremos. Não há esta garantia nas Escrituras. Eu me atrevo a dizer que não há sequer esta possibilidade. Porque você deve se lembrar que tem uma doutrina central ao cristianismo que se chama ressurreição. E se você lembrar de Jesus Cristo voltou do túmulo em carne e osso. Inclusive comeu com os discípulos pão, peixe e mel. E disse lá no Evangelho de João, vede aqui, toquem em mim, porque um espírito não tem carne e ossos. E a doutrina do Novo Testamento nos garante que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Não sabemos que tipo de corpo é, mas sabemos que Jesus Cristo é o protótipo, ele é a primícia daquilo que seremos. Por isso ele é nossa garantia. Então esqueça o céu espiritual, o céu das almas que flutuam, o céu dos anjos, o céu das nuvens, não, porque nuvem é um misto de físico e tal, não sei o quê. Mas esqueça este céu vago das almas, dos espíritos que flutuam com asas e tocam harpas. As harpas são espirituais? Não sei. Bom, eu não sei como é que anjo toca harpa, porque o anjo é um espírito, a harpa é física, né? Não sei. Pois é, a Irene falou que talvez tenha harpas espirituais. Bom, não sei. De qualquer forma... a gente fica vagando, não é físico, não é espiritual. Isso, a gente tá vagando. Exato. Então, assim, chutei o pau da barraca. Chutei, se você percebeu, o primeiro sentido, que é o físico, e o segundo sentido, que é o transcendental. Pronto, tchau. Acabou. Isso é de outras religiões, não é do cristianismo, não é de Jesus Cristo. Bom, quando se avança para esta esperança que se esvai, que a ciência moderna, o mundo moderno praticamente destruiu, arrancou o pirulito da nossa mão, né, o algodão doce das nossas esperanças, alguns teólogos mais modernos disseram o seguinte: bom, o céu é apenas figurado, sabe? Nós temos que ver que o povo da Bíblia, quando falava do céu, eles estavam usando a linguagem mítica da época. E o céu, na verdade, é algo dentro. Então, o céu é a sua paz interior, o céu tem a ver com a sua existência, tem a ver com a sua ética. O céu é uma dimensão existencial. Não pense em nada, outro mundo, etc. Não, isso não existe, né? Desde que Galileu Galilei, Copérnico, Kepler, a NASA, né, e tal, acabaram com o nosso céu, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fugir para as cavernas e continuar fingindo que o céu é um teto azul? Não, nós não podemos mais fazer isso, né? Se bem que os fundamentalistas fazem, né? A Terra
plana, é o centro do universo e Deus mora aí em cima. Bom, tudo bem, isso não é cristianismo, né? Bom, este céu mítico foi então levado para a dimensão interior. E ele se revela nesta existência ética, né? Então eles disseram, olha, o inferno é um mito, o céu é um mito, tudo isso está dentro do ser humano, né? É você que faz a sua vida um inferno, é você que faz a sua vida um céu. Bom, esta crença foi uma crença, digamos, desesperada, muito pessimista, mas que também não conseguiu dar sustentação, porque ela leva a uma profunda individualização, né? Ela perde completamente a dimensão social, coletiva, comunitária, né? É meu bem-estar pessoal, né? A versão mais moderna deste céu é o céu psicológico, é o céu como estado de espírito, é o teu céu interior, então você mergulha dentro de si e você procura a sua paz interior. Então o céu é esta coisa zen, né? Esta coisa tranquila que dura até você chegar no engarrafamento, né? O povo nosso moderno, né, dos últimos 100 anos adora o Oriente Médio e etc, fica tentando trazer para cá, etc, para transformar isso num instrumento e acaba que ninguém consegue, né? Porque a nossa yoga só dura até a próxima fechada no trânsito, né? Aí vai tudo pelo rabo. Tem uma tirinha, né? Tem uma tirinha, não me lembro agora quem é, não me lembro, eu sou péssimo para gravar certas coisas, que o cara tá lá meditando e tal, e ele fala assim, ô paz interior, vem logo que eu não tenho o dia inteiro, não. Então isso descreve bem o ser moderno, né? Ele tem ali 15 minutos para yoga, 15 minutos para meditação e tal, e vamos embora para a vida executiva, para o hard, né? Para realização e tal. Este céu interior, embora ele tenha alguma razão de ser, né? Ele não está justo, ele não faz justiça ao projeto inteiro de Deus. Então, se nós tínhamos uma visão escapista, a NASA acabou com a nossa visão escapista, cortou a nossa rota de fuga, né? Agora nós somos obrigados a mergulhar dentro de nós, mas isso também nos deixou extremamente esgotados e apenas nos tornou mais desesperados, porque dentro de nós só encontramos mais do mesmo, né? É impossível encontrar alguma coisa diferente dentro de si, né? Eu falei esses dias para alguma pessoa, cara, eu já tenho mais de 50 anos, meu. Se eu tivesse que encontrar alguma coisa dentro de mim, eu já teria encontrado. Se existe alguma coisa dentro de mim, que tempo eu tenho para encontrar esse raio do céu que está dentro de mim, que até hoje eu não encontrei, né? Então, assim, eu estou sendo um pouco rude, né? Para cortar este caminho vão, né? Cortar este caminho vão. Um outro caminho que eu quero dinamitar hoje, implodir. Nossa, o pessoal já está desesperado já. É o céu como prêmio pós-morte. Então, assim, isso tem muito a ver com a nossa fé cristã. Isso praticamente resume a nossa fé cristã até hoje, em nome de Jesus, né, irmão? A partir de hoje você vai mudar, você vai se converter ao céu de Jesus, né? Amém, aleluia. Bom, este céu pós-morte está perfeitamente de acordo com diversas religiões, inclusive com a mitologia grega, né? Quando os homens, as civilizações passadas, chegaram à conclusão que haveria uma existência pós-morte, não era justo que todos fossem para o mesmo lugar, era necessário haver uma certa distribuição de prêmio, né? Uma distribuição de recompensas. Então eles começaram a pensar que aquele mundo Hades, né, que eu falei lá no curso do inferno, era um lugar com diversos níveis, né? Então tinha um nível muito profundo para aquelas almas muito diabólicas, né? Diversos andares, etc., até um certo paraíso chamado Campos Elíseos, mas que ainda ficava no Hades.
Então o Hades é um poço, lembra do filme do Poço? Né? É mais ou menos um poço, né? Tem aqueles caras que ficam lá no 300º nível, lá embaixo, que é diabólico mesmo, demoníaco, monstruoso, e tem aqueles que ficam lá em cima, etc, etc. Mas tudo isso é o prêmio pós-morte. De certa forma, esta visão helênica, esta visão filosófica, afetou profundamente a nossa fé, de modo que nós somos coagidos ou convencidos a viver de um modo ético, a viver de um modo bom, né? Ser uma pessoa de bem, né? De bem, para que depois da morte recebamos então o nosso prêmio. E se você foi uma pessoa boa, né? Fez tudo direitinho, como a tua religião manda, você então recebe o céu, né, o paraíso lá, São Pedro que abre a porta, todo esse mito, né, do paraíso, aonde você entra, e lá então você vai descansar. É a aposentadoria para sempre, né? É o sonho de todo brasileiro, aposentadoria para sempre, né, com tudo pago, né? Tipo, como é que chama aqueles resorts lá do Caribe, lá all inclusive, né? All inclusive, né? Tudo pago, etc, etc. Então, de certa forma, o céu é assim. Só que esse céu tem um problema. Ele não tem nenhuma conexão com a nossa história. Ele ainda é uma fuga para fora da história. A nossa história aqui não tem nenhuma conexão com esse céu. Esse céu é extramundo, metafísico, fora do tempo. Ele é como se fosse uma aposentadoria para sempre. Ele não tem a terra, a criação de Deus, nosso corpo, nossa existência histórica, não tem nenhuma relação com isso. Nós chegaremos do outro lado como uma alma, né? Eu costumo falar o hominho azul, né? Um ghost, né? Um fantasminha, né? Como se fosse um Eliseu, como é que fala? Um Eliseu meio translúcido, né? Translúcido, né? Com essa cara que Deus me deu, só que a mão passa por ela, né? E tal. Ai, que né? horror. Um fantasma, né? Que chega lá e São Pedro fala, deixa eu ver se teu nome está na lista, etc. Aquele momento de tensão. Aquele momento de tensão e tal, né? Mas entra lá. Esse é o céu da maioria de nós, né? A Terra não tem nenhuma importância neste céu, nosso corpo não tem nenhuma importância. Então, parabéns para você. Você acabou com a doutrina central da nossa fé, que é a ressurreição. Ora, se nós não precisamos de um corpo, não precisamos desse planeta para nada, então, na verdade, a história humana foi um grande fracasso e não uma grande salvação. Então tem alguma coisa errada com essa esperança, né? Tem uma teóloga católica muito importante, acho que ainda está em grande atividade, Maria Clara Bingemer, da PUC do Rio de Janeiro. Ela escreveu um livro, eu não trouxe aqui um livro, Escatologia Cristã, junto com outro gigante da teologia católica, da teologia brasileira, latino-americana, que é o Libânio, né, recentemente falecido, uma grande perda para a teologia latino-americana. Falando sobre isso, ela fala assim, o céu da fé cristã não é, portanto, um além extramundo ou metafísico. Não é lugar ao qual se chega do lado de lá da história. Se fosse o caso, a Terra não tem sentido histórico. Ela teria sido apenas um exílio aonde nós pagamos e somos provados para entrarmos num certo outro lugar. Isso tem muita conexão com as crenças orientais, tem muita conexão com o budismo, tem muita conexão com o espiritismo e talvez com outras vertentes cristãs, mas não tem rastro no Novo Testamento. Não tem nexo com aquilo que Jesus nos prometeu. Um outro teólogo chamado Christopher Morse diz o seguinte, o céu ouvido no contexto do Evangelho tem menos a ver com um lugar para onde vamos
do que com um lugar que vem para nós. Menos com uma vida pós-morte do que sobre uma vida aqui e agora. E menos sobre um estado estático, atemporal, do que sobre algo que já está acontecendo. Olha o que esse cara faz. Ele pega o céu de Jesus Cristo, tira lá do além e traz para cá, para a vida, para a história, aonde Jesus Cristo entrou. Então, o céu de Jesus Cristo tem a ver com a nossa vida aqui, agora. Tem a ver com a nossa história. Tem a ver com aquilo que está acontecendo agora. No entanto, o céu também não pode ser reduzido a apenas a termos psicológicos, que é aquilo que eu falei do estado interior. Um sentimento de bem-aventurança, uma forma de consciência que por práticas ou técnicas espirituais você alcança esta paz interior. O céu não é nenhuma coisa nem outra. Não é a palavra que está errada, mas o quadro de referência. Então, nós não estamos errados quando usamos a palavra céu, mas nós temos que redefinir o que é que queremos dizer com céu. Bom, eu fiz aí umas 3 implosões, né, para limpar o terreno. 4. Ok. O céu físico, não é espiritual, não é espiritual, não é dimensão existencial interior. Isso, e não é mera recompensa pós-morte. Sobre esse quadro, por quê? Porque o que eu vou colocar contra estas negativas? Você terminou as... Isso, terminei. O céu entrou na nossa história porque nós falamos do céu de Jesus. Lembrem da aula 3, da aula 4. Mudem a cabeça, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, em Jesus Cristo, o céu rasgou o tempo e o espaço e entrou na história humana para salvar toda a história humana. Então tem que haver uma redenção de tudo que é humano. Senão, não é a salvação de Jesus Cristo. Aí tem outras religiões que oferecem opções melhores. Só Jesus Cristo fala em ressurreição com autenticidade, porque ele morreu e ressuscitou. Esse é o esteio central da nossa fé. Então, o céu de que falamos tem que ser compatível com a ressurreição de Jesus Cristo. Então, tem que ser um céu na história, tem que ser um céu na terra, tem que ser um céu que resgata tudo o que somos. Senão, você é muito bem-vindo no espiritismo, no budismo, nas religiões esotéricas, né? Tem diversas opções, né? Quem sabe até em algumas seitas pentecostais, carismáticas e tal. Estou lhe apresentando a substância da fé em Jesus Cristo. Uhum. Sobre o último, não é um prêmio recompensa pela sua fé e perseverança, na verdade a gente acredita que sim. Porque sempre se ouve assim, sim, né? Se você, essa é a que mais nos afeta como cristãos. Você vai, a herança é o céu. Você sai daqui e vai entrar como um fantasminha no mundo azul de Deus, onde você vai viver para sempre. Tanto que tem gente que vive em medo, porque tem medo de ir pro inferno, né? Não sim, tem nem tanta vontade de ir pro céu, mas tem medo de exato, então nós vamos falar sobre isso, essa questão. Deixa eu ver se alguém comentou aqui. A Cica disse, um céu com um livro de feitos, passando lá para todo mundo ver toda a tua história na Terra. Eita, quem encara? Lembra que esse curso faz parte do curso de Apocalipse, onde eu tratei dessas questões, né? De toda a linguagem simbólica do Apocalipse e tal. Ok. A Judite diz assim, a maioria dos cristãos fala assim, como se fosse um exílio, tipo, nossos olhos para este futuro. Você está trazendo exatamente o que eles falam. Isso, porque exatamente. Exatamente, eu estou dando informações negativas. Cada uma delas, se você depois estudar isso, explorar, você pode fazer o seguinte exercício. Quais consequências para a nossa fé
como pessoas, quer dizer, a nossa fé pessoal e a nossa fé comunitária. Pare um pouquinho para pensar nas consequências individuais e coletivas que estas crenças que eu acabei de implodir causam. Por exemplo, vou dar um exemplo doloroso, a nossa alienação. A nossa alienação. A igreja é chamada a anunciar o reino de Deus ao mundo. O que ela faz? Ela se retira, né? Ela é indiferente ao sofrimento, ela é indiferente à destruição do planeta, ela é indiferente à pandemia, ela está olhando só para o seu umbigo, ela quer saber se o governo deixa ela fazer culto ou não deixa fazer culto. É isso que ela quer saber. E né? diz que sobre a pandemia, diz ainda que se chegar a hora, cada um tem sua Exatamente, hora. exatamente. Não é meio tipo destino, assim. Exato. Estranho. São consequências, você pode desenvolver melhor isso e até compartilhar aí depois, eu te agradeço se você fizer isso, mas são consequências graves que comprometem o nosso ser cristão no mundo e o nosso ser igreja no mundo. Eu pretendo, ao final dessa aula, que você compreenda as implicações de ter esperança no mundo e ser uma comunidade de esperança no mundo. Porque Jesus Cristo e o Novo Testamento vão falar muito mais sobre os efeitos do céu no nosso presente do que no futuro. É isso que eu estava falando naquela hora. As pessoas querem saber se vai ter rua de ouro, se vai ter casa, se vai ter piscina, se vai ter não sei o que, hambúrguer, se os animaizinhos de estimação vão para o céu. Os crentes adoram fazer esse tipo de baboseira. A Bíblia não fala nada sobre isso. Por isso que eu falei no início da aula que tem uma certa dose de frustração para esses cristãos. Porque tanto Jesus Cristo como Paulo, como os apóstolos de modo geral, eles vão falar muito mais sobre esse céu antecipado na história. Eles vão falar muito mais sobre a nossa esperança ativa na história do que sobre o futuro, porque o futuro está garantido por Jesus Cristo. O que nos importa é o agir no mundo. Essa é a nossa fidelidade a Jesus Cristo. Então, esse curso tem uma certa dose de frustração para quem tem muitas perguntas a respeito do além, porque a Bíblia tem muito mais a dizer como é viver o céu agora do que sobre o além. Entendeu? O além é inimaginado, nunca visto, nunca ouvido, né? Mas tem muito a dizer sobre o céu que já veio em Jesus Cristo e que já está arrebatando e qualificando e ressignificando essa nossa história. Tem mais sobre o já do que o... Exatamente, mais sobre o já do que o ainda não, para evitar especulações e porque a nossa salvação é pela fé. Aquela hora você perguntou, que tipo de esperança é a nossa? A esperança nossa é aquela que confia em Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu, como cantou a canção aqui, né? Pois ele prometeu, e a minha fé não foi vã, não foi vazia. Ora, o que eu estou fazendo aqui nessa aula é tirar o resíduo, né? E colocar conteúdo nessa nossa esperança. Porque se nós tivermos verdadeira esperança, nós a mostraremos pelo nosso agir no mundo. Esse é o X da questão. É um agir comunitário, um agir coletivo, um agir político, um agir social. É um agir pelo bem-estar do próximo. É um agir ecológico. Tudo que a igreja não tem pensado. Por quê? Porque ela está obscurecida nesses dividos céus que eu acabei de arrancar, né, o pirulito da mão da criança. Sim, é verdade. A gente vê, por exemplo, eu vi alguém falar assim, contar, né, aqui,
eu queria falar sobre feminismo, né, na igreja e tal. Aí o pastor falou assim, não, a gente não apoia isso, a gente não quer tocar nessas coisas e tal. Não importa. A nossa missão é outra coisa, é a gente captar, né, as almas, não é nem pessoas, é alma, né? As almas. Né? As Porque almas. não é a pessoa toda. É a Exatamente. alma dela que importa. Exatamente. Cara. A igreja não tem nada a dizer sobre isso, sobre a libertação da mulher. Fome, também eu tchau e exato. pronto, A igreja né? não tem nada a falar sobre esses problemas mundanos. Exato. Mundanos. Né? Porque o nosso objetivo é Cristo. É a rota de fuga. E né? eles não falam assim, ir para o céu, mas a eternidade. Ir pro céu, mas não claro. sabem o que ir pro isso céu, significa, né? Ir pro céu. E aí isso parece espiritual e bacana mesmo. Claro, Porque claro que sim. você falar Claro que sobre sim. essas questões, por exemplo, até raciais, né? Isso que aconteceu aí no último, né, fim de semana e tal. Isso, nossa, gera conflito na própria igreja e tudo isso. Então, é bem complicado isso, sabe? Vou então para a segunda parte, que é o céu. O que é então o céu, tá? Eu vou fazer aqui uma abordagem um pouco diferente. Me lembra que eu quero terminar falando sobre aquela questão do desejo, tá? Então eu vou partir logo para a terceira e quarta parte da aula, porque elas de fato já respondem o que é o céu, né? O céu é o centro da promessa de Jesus Cristo. O céu é a reconciliação. Essa é uma palavra fundamental para o nosso curso. O problema da humanidade é a ruptura, a alienação. Então, a teologia cristã dá um diagnóstico central para o nosso drama humano, que vai repercutir em tudo que fazemos, na cultura, na família, no governo, na economia, na política, na cidade, no campo. Tudo que fazemos é afetado por esse drama humano que a Bíblia, a teologia, melhor dizendo, dá o nome de alienação. Nós também chamamos de queda, né? A queda significa um tombo, cair de um estado para outro estado, e esse estado é inferior àquele primeiro. Portanto, o céu de Jesus Cristo, tem que responder ao problema central da humanidade. Senão, ele não é a salvação prometida por Deus. Lembra de João Batista quando ele fala, és tu o que haveria de vir? Ou não? Não, essa é uma pergunta justa, né? Cristo responde ao problema central da nossa fé ou não, né? Eu estou vendo que a Marlene está aí nos assistindo, né? Vai lembrar disso. Tem uma excelente memória, né? A Irene também. O nosso professor no seminário, o pastor Ricardo, falava assim, Deus coça onde está coçando, né? Tipo assim, imagina você tá com o braço quebrado, coçando horrivelmente, e você fala para a pessoa, coça aqui, a pessoa não acerta o lugar. Mas fala, não. Então, não, Deus atinge o problema central. Então, a salvação prometida por Yahvé não é uma salvação capenga, parcial, escapista, ilusória. Ele tem que atender ao problema central e com todos os seus reflexos. Então, este céu de Jesus Cristo, que nós tiramos lá de cima para não mais representar ilusão e fuga, e colocamos lá na frente como promessa e como esperança que invade a nossa história humana. Portanto, não somos nós que saímos, mas é Deus que vem. Esta salvação deve responder ao problema central. E o problema central se chama alienação. Portanto, este céu tem que ser igual a... E aqui está a equação, céu de Jesus Cristo é igual a reconciliação. E esta reconciliação
deve nos afetar como pessoas humanas, históricas, pessoas como nós somos, não pessoas desencarnadas, pessoas desincorporadas, não pessoas fora da Terra, fora do espaço. Esta salvação tem que nos atingir onde a alienação nos feriu, onde a alienação nos assaltou, onde ela nos corrompeu, ou então ela não é salvação. E além de nos reconciliar, ela deve então afetar toda a nossa história. Para colocar de forma didática, de forma resumidinha, que a Irene consiga colocar ali, a alienação é entre nós e Deus. Eu vou colocar aqui 4 áreas que ela atinge, e é assim que os teólogos costumam resumir. É claro que ela é, como é que fala, toda abrangente, né? Mas eu posso colocar 4 áreas que ela atinge, que engloba a nossa vida inteira. Que é assim, aliena de Deus, aliena de si mesmo, aliena do próximo e aliena da natureza. Aliena-nos de Deus tem a ver com a nossa dimensão transcendental. Perdemos o transcendente. Aliena-nos de nós mesmos tem a ver com a nossa dimensão antropológica, psicológica. Eu me torno um estranho para mim mesmo. Eu próprio não me entendo. Essa alienação afeta o nível sociológico, porque agora eu encaro o meu semelhante como meu concorrente. E se ele enfiar a mão na mochila, eu já penso que ele vai me matar, saco a arma e o mato. E ainda alego que foi legítima defesa. E a natureza, obviamente, a dimensão ecológica. Nós destruímos tudo que tocamos. Nós construímos a nossa sociedade destruindo. Sabemos que amanhã faltará água, faltará natureza, faltará árvore, faltará floresta, faltará ar. Sabemos disso, mas não conseguimos conter esta nossa alienação que está nos matando e matando tudo que construímos. Ora, a salvação de Jesus Cristo deve nos reconciliar nestas 4 áreas. Deve nos reconciliar com o nosso Criador, nossa dimensão transcendental, deve nos reconciliar conosco mesmo, produzindo a cura da nossa alma, a nossa reconciliação interna. Deve nos reconciliar com o nosso próximo. Então, as igrejas cristãs deveriam ser uma amostra antecipada desta comunidade, desta comunitariedade, deste comunismo cristão. E a nossa relação com a natureza também tem que ser tocada por Jesus Cristo. Então, o que é o céu? O céu é a reconciliação. Muito bom. O céu é a reconciliação. Então, o céu não é o espaço sideral, envolve ele. O céu não é o mundo místico dos espíritos, embora o envolva. O céu não é o meu estado interior, embora o envolva. Por isso eu disse, é claro que o céu me toca por dentro. É claro, ele tem que me tocar por dentro. Senão o capitalismo resolveria todos os nossos problemas. Né? Ele tem que resolver nossos problemas sociais. Ele tem que resolver nossos problemas ecológicos. Então, o céu de Jesus Cristo pode ser resumido numa palavra: reconciliação. E esta reconciliação já entrou na nossa história, como aquele fermento, parábola, metáfora, né? Falei de metáforas nas aulas anteriores. O céu que já entrou na nossa história, como aquela pequena porção de fermento que foi colocada na massa, como aquela pequenina semente que foi plantada, pequenina semente, mas vai crescendo, multiplicando, vai levedando tudo até consertar tudo, até que Deus seja tudo em todos, até que reconcilie tudo com todos. E olha que bonito,
Como termina o Apocalipse, para vocês que estudaram conosco o curso do Apocalipse? Eu falei isso na aula passada. O Apocalipse termina com uma metáfora do casamento. Olha. Reconciliação. Então, o Apocalipse não fala de um povo barulhento que pega o rabo do foguete e some no espaço, porque esse planeta vai virar pó. Não. O céu de Jesus Cristo fala de um Deus que desce. Um Deus que se casa conosco. Há um ponto que Cristo, no Apocalipse, faz o papel de noivo. E a humanidade redimida faz o papel de noiva. A Jerusalém, que representa a nova terra e o novo céu, é a aliança destas duas dimensões que agora se casam. Então, o que é o céu? O céu é reconciliação. Nós somos profundamente alienados. Eu gostaria de incentivá-los a ler C.S. Lewis, diversos livros dele. Depois eu vou colocar ali para vocês. Eu andei citando alguns no meu Facebook, mas Peso de Glória, O Grande Abismo, Problema do Sofrimento, O Assunto do Céu, tem diversos livros. Aliás, tem um livro do C.S. Lewis, eu não sei se está em português, vou conferir, que o cara faz um apanhado, como se fosse um livro devocional, ele pega tudo que C.S. Lewis falou sobre o céu e coloca num livro, né? Faz tipo um devocional, um apanhado, se não me engano é O Assunto do Céu, mas eu não tenho certeza se está em português, acho que está, mas eu vou colocar ali, tá? Me lembra de colocar essa bibliografia, porque o C.S. Lewis vai mostrar, ele vai fazer uma argumentação quase que incontestável, que confirma esta tese. Ele vai dizer o seguinte: todo mundo deseja o céu. Ele pode até dar outro nome, mas ele deseja o céu. Todo ser humano deseja o céu. E a prova é de que nada nesta nossa história humana nos satisfaz. Tem uma frase do C.S. Lewis aqui que eu copiei de um dos livros dele, que ele fala assim: o que eu vou dizer agora não passa de uma simples opinião minha. O C.S. Lewis era um ateu convertido, né? Ele fala: olha, não é apenas uma opinião minha, me dá até assim um pouco de timidez para falar. Em certas ocasiões eu acho que nós, de fato, não desejamos o céu. Mas depois eu caio em mim mesmo e fico pensando em nosso íntimo mais profundo se nós desejamos outra coisa que não seja o céu. Mesmo que você dê o nome que quiser, dê você o nome que quiser. Se você fizer apenas a seguinte pergunta, esse é um exercício intelectual de um filósofo cristão, católico, vivo ainda, chamado Peter Kreeft. Eu citei ele no meu Facebook esses dias. Ele fala assim: faz um exercício mental. Aquele exercício que o jornalista faz quando a Mega Sena está acumulada, né? O que você vai fazer com tanto dinheiro, né? Pensa você por um momento, escuta seu coração, né? Tem um coração aí dentro, né? Tem uma alma, né? Aquelas coisas que o mundo moderno não quer mais ouvir, né? Mas tem uma alma aí dentro, tem uma dor aí dentro, tem um desejo aí dentro. Se você parar um pouquinho, desligar a barulheira, ficar um pouco a sós consigo, você vai ouvir, porque essa voz é incessante, precisa prestar atenção, mas ela não se cala e não aceita substituto. Essa voz diz para você o que você deseja. Então o Peter Kreeft, ele faz o seguinte exercício intelectual: fecha os seus olhos, para um pouco e pensa o que você de fato quer. Aquela pergunta que Freud falou das mulheres, né? Afinal, o que querem as mulheres, né? Vamos estender essa pergunta para nós, homens, para todo mundo, né? O que de fato nós queremos? O que é que nos deixaria felizes? Imaginou? Imaginou. Ah, eu queria uma casinha no campo, tal, né?
Ah, eu queria viajar pelo mundo, tal, não sei o quê. Aí vem a segunda pergunta matadora, né? Quanto tempo você acha que você levaria para ficar entediado lá, nesse lugar dos seus sonhos, né? A tua mansão tem problema, os empregados dão problema, a viagem tem problema, tudo é manchado pelo desgosto, até a coisa mais linda, a tua viagem dos sonhos, deixa um gosto de não era bem isso, não era bem isso que eu queria. Tinha um sonho de ir no Caribe, sonho de ir em Paris, aí você vai. Não era, não sei, né? Não era mais. Ficam lembranças, fotos, filmes e tal, mas tudo passa. Quanto tempo você levaria para ficar entediado lá? Por isso o céu que nós imaginamos é tedioso. Por quê? Porque é o céu das nossas aspirações mundanas. Exatamente. É o céu alienado. É o máximo, né, que a gente consegue imaginar. Né? Exato. Aliás, é interessante que eu deixo de fora desse curso, né, um tema muito interessante, que se alguém quiser pesquisar, é a história do céu. É muito interessante notar como cada geração imaginou o seu próprio céu, né? Por exemplo, um monge lá da Idade Média imaginava o céu como um grande monastério, né? Quem pensa em mansões, etc., são os capitalistas, né? Então, assim, cada povo imagina o céu dos seus sonhos. Tudo bem, imaginação foi dada para imaginar, tudo bem, né? Nós só estamos aqui fazendo as devidas correções, né? Para que a nossa fé tenha energia, tenha poder para enfrentar as angústias do mundo. Então, este desejo inato para C.S. Lewis e para Peter Crift é um sintoma de que nós aguardamos algo que transcende. Nenhuma utopia humana, nem o comunismo, nem o capitalismo, nem a anarquia, nenhum projeto humano é capaz de dar a resposta final para este nosso desejo. E aqui é inevitável lembrar a frase do Agostinho, né, o Santo Agostinho, que fala: fizeste-nos para ti, e nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. É Ele que nós desejamos. Ele é a nossa reconciliação. Este é o céu de que os crentes podem falar. Então, isto é o que aguardamos. Se eu puder falar o céu do futuro na história é a reconciliação total. Os crentes só conhecem a reconciliação individual. Exatamente. É meus pecados perdoados, meu nome escrito no livro da vida. Eles não conseguem conviver nem na própria igreja. Nem na própria igreja. Mas eles estão salvos. O céu de Jesus Cristo fala de uma experiência de comunidade que já começou. Começa com a cura da minha alma, começa com a cura das relações, começa com uma comunidade que se abre ao mundo para anunciar o reino de Deus. Se mostra uma comunidade sensível ao gemido da natureza. Qual a resposta os cristãos têm para o gemido da natureza? Romanos 8, está lá. Mateus capítulo 19, quando Jesus vier na regeneração. A regeneração de todas as coisas. Quando Paulo fala que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não está falando do teu coração, não está falando do teu espírito invisível que está aí dentro. Está falando de todas as coisas. Sermão de Pedro em Atos, ele fala assim:
Jesus Cristo se foi para Deus e é necessário que fique lá até a restauração. Restauração do que, meu irmão, minha irmã? De todas as coisas. Tudo que foi tocado pela tragédia, pela morte, pelo mal, pelo sofrimento, foi redimido por Cristo Jesus. Aí você vai me dizer, tá, mas eu não vejo nada redimido. Esperança. Nós fomos salvos na esperança. Nós já entramos na vida eterna. A vida eterna não é algo que você vai receber quando bater as botas. A vida eterna, segundo João, é aquilo que nós já recebemos. Ora, o que é a vida eterna, senão a vida futura antecipada para esse nosso corpo mortal por virtude do Espírito Santo? E se nós temos esta vida requalificada, o que é que nós estamos fazendo para qualificar nossas relações? Nossas igrejas são um modelo para as novas relações? Nossas igrejas são uma amostra do que virá? Não, não são. Não são. E quem tem que dizer isso não somos nós. Porque se perguntar para mim, eu vou dizer, não, minha igreja é linda, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Tem que perguntar para o povo do mundo. Tem que perguntar para eles. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Então, o céu do futuro é a reconciliação de todas as coisas. É isso que eu quero dizer para vocês. Não vou entrar aqui em mais referências. Citei Mateus 19, citei Atos 3, citei Romanos 8. Este olhar nosso, este olhar de nova criatura, que agora ouve o gemido do mundo sem esperança, ouve o gemido da sociedade, ouve o gemido das relações, ouve o gemido da política, da sociedade, da economia, da natureza, do ambiente, de tudo que nós destruímos. E se oferece a Cristo para que a restauração venha, para que nós antecipemos esta restauração. Com isso, eu cumpri a segunda e a terceira parte. Eu falei o que o céu é e falei o que o céu aponta para o futuro. O que nós temos direito de esperar. E ninguém pode nos criticar, porque esta nossa esperança está penhorada pela palavra de Jesus Cristo. E digo mais, não há comparação para o que Cristo prometeu. Pode colocar toda a humanidade num prato da balança e Jesus Cristo do outro. Ou é Jesus Cristo ou é nada. Não há nenhuma esperança para a humanidade. Nenhuma. Digo isso com todo respeito a todos os que buscam, porque há muitos que buscam a Deus sem sequer o saber. Jesus Cristo representa esta resposta de Deus para a humanidade. Não há outro projeto, não há outro eschaton, não há outro telos. Telos é uma palavra grega que significa destino, que significa objetivo, propósito. Não há outro objetivo para a humanidade. Todas as utopias fracassaram no século XX. E nós, do século XXI, estamos entretidos com nossos brinquedinhos tecnológicos, porque não há nada para colocar no lugar. Absolutamente nada. A espiritualidade moderna é vazia, o esoterismo é vazio, não tem absolutamente nada. Boa sorte para quem quiser, mergulhar no seu interior, tentar achar alguma coisa,
é uma busca perdida. Ninguém nunca achou nada lá dentro, né? Ninguém nunca achou nada lá dentro, nem Buda, nem ninguém. Então, eu, como sou filho de mineiro, né, não vou reinventar a roda. Esta esperança de Jesus Cristo está penhorada pela palavra dele, é verificável e está aí para ser analisada racionalmente, intelectualmente, por todas as formas que se quiser pensar, né? E a melhor maneira de verificar isso é comparar com os outros projetos, né? O marxismo, por exemplo, encheu os olhos do século XX, né, de esperança, de utopia marxista, de criar a nova sociedade, o mundo de igualdade, mas mesmo que o alcançasse, teria satisfeito apenas a nossa animalidade, apenas as necessidades básicas. Não teria absolutamente nada para oferecer à nossa transcendência. E a evidência de que esse projeto fracassa é que a alma humana continua buscando o transcendente. Continua se estranhando no mundo. Né? Pode pegar o ser humano da Suécia a Uganda, a Nigéria, aos países mais pobres, da Suíça ao Haiti. O ser humano não se encontra em lugar nenhum. Só que essa voz está silenciada dentro de nós. É necessário ouvi-la. E Jesus Cristo toca esta corda da nossa alma. E então ele suscita em nós uma sede que só ele pode satisfazer. Queria falar muito rapidamente sobre o presente, para que nós que acompanhamos esse curso, que estamos dispostos a reconsiderar a nossa esperança, tenhamos consciência de que esta esperança tem que se expressar em atos concretos do presente. E eu vou pincelar aqui alguns textos, né? Se a Irene quiser anotar aí, Efésios 1:19, quando ele fala que Cristo já submeteu todas as coisas e chamou a igreja, quando fala de igreja, está falando do mundo presente. Romanos 10, capítulo 6, quando ele fala assim, olha, pare de perguntar no seu coração quem vai subir ao céu, quem vai trazer a salvação. A coisa está aí, na tua boca, está aí já provido. Então, está falando dessa esperança presente. Efésios 4:8 fala a mesma coisa. Cristo subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e já concedeu dons às pessoas, para que as pessoas vivam já esta realidade. Ele fala assim, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Linguagem mitológica. Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E o que ele está enchendo agora? As pessoas que foram tocadas pela alienação. Então isso tem que se manifestar agora. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, após falar amplamente sobre a ressurreição, é o maior capítulo sobre a ressurreição, é um tratado sobre a ressurreição, Paulo termina dizendo o seguinte, portanto, meus irmãos, sejam fortes, firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, porque nada que vocês fazem é vão, é inútil. Ou seja, toda obra da esperança, toda a esperança aplicada na história da humanidade agora é cheia de realidade. É um trabalho que transcende. Então, resgatar pessoas, amar pessoas, dar esperança às pessoas, façam isso com força, com firmeza,
porque nada disso se perderá. Tudo que fizermos agora como fruto desta esperança já é uma obra de anúncio, de proclamação e de construção do céu na terra. Okay. Todas as vezes que João falar de vida eterna, ele está falando no presente. Eu vou dar aqui uma informação para vocês muito rapidamente, que é a seguinte: só João fala de vida eterna. Não sei se você já tinha prestado atenção nisso. Só João fala de vida eterna. Claro, eu estou exagerando aqui para colocar todo o peso dessa linguagem em João. É claro que Paulo fala, Mateus, etc, etc, mas muito pouquinho, uma vez cada um e tal. João sozinho fala mais da metade de todas as vezes que a palavra vida eterna ocorre, fora as vezes em que ele fala vida, querendo dizer vida eterna. E todas as vezes que João fala de vida eterna, ele fala no presente. Significa dizer que em Jesus Cristo o céu já começou. O grão de mostarda já foi plantado. O fermento do reino de Deus já foi colocado na massa da história humana. Então, para João, o que é o céu? É a vida em Cristo. É este estar em Cristo. Eu já falei aqui em aulas passadas que Paulo fala assim: vocês já estão assentados com Cristo no céu. Olha para tu. Olha para você e vê se você está sentado em algum lugar, meu irmão, minha irmã. Mas Paulo diz que você está. E porque você está assentado com Cristo, unido a Cristo, ele fala: fique firme no dia mau e enfrente o mal. Ora, como é que você enfrenta o mal? Sentado com Cristo. Entenda isso, né? Entenda isso. Paulo, João, Jesus tratam o céu como realidade já inaugurada. Se você disser para mim, de novo, né? Ah, mas eu não estou vendo. É porque ainda não se completou, mas já começou. Cada ato de amor é um testemunho do reino de Deus. O ódio que nós vemos hoje fracassará. A palavra final será do amor. Deus salvará a humanidade por seu amor. E uma última coisa que eu queria dizer, é um texto também aqui, é um pouco de dinamite também, né? Porque eu tenho certeza que tem alguém aí falando assim: não, mas Paulo fala que a nossa pátria está nos céus. É, de fato fala. Mas ele fala de onde aguardamos nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é tu que vai para a pátria, é a pátria que vem a tu, né? A ti. Mas eu queria desdobrar esse texto, porque a palavra pátria ali significa cidadania. Eu estou em Filipenses 3:20, vou terminar aqui porque já esgotei todo o tempo de todo mundo, né? Filipenses 3:20 fala assim: nossa pátria está nos céus. Aí você pensa, beleza, né? Vamos fugir dessa desgraça aqui, né? Vamos fugir disso aqui, vamos para Miami celestial. Aí Paulo fala, de onde aguardamos nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele usa títulos reais. Ele fala Salvador e Senhor, títulos de César. Ele aplica a Jesus Cristo, né? Então faz muito sentido que não é nós que fugimos de César, é Cristo que vem a César. E a palavra pátria é melhor traduzida, inclusive essa Bíblia NVT já corrigiu isso, ele coloca cidadania. Nossa cidadania está nos céus. Meus irmãos, esta palavra foi dita num império que dividia entre cidadãos e não cidadãos. Quem era romano ou caía nas graças de Roma, recebia status de cidadania e tinha direito à democracia, posses, à jurisprudência romana.
Os demais eram cidadãos de segunda classe. Lembra que Paulo foi decapitado, apelou para César porque tinha cidadania romana. Sim. Pedro e os demais foram crucificados como lixo, assim como Jesus, porque não eram cidadãos. Paulo está dizendo para os filipenses que vivem dentro de uma colônia romana, severamente dividida entre cidadãos e não cidadãos. Uma igreja que foi fundada por uma mulher, por uma escrava e por um carcereiro. Uma igreja formada por cidadãos e não cidadãos. E Paulo está dizendo, os céus lhes reconhecem cidadania. Vocês não têm que pedir a César. Vocês não têm que se degradar perante ninguém. Porque o que Jesus Cristo fez representa para todo ser humano plena cidadania. Meus irmãos, não precisamos de cidadania lá na criptonita azul, lá no mundo de São Pedro, dos espíritos desencarnados. Precisamos de cidadania aqui. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó todos vocês, que tenham sobrenome importante ou não tenham sobrenome, vocês que são negros, brancos, pardos, mestiços e indígenas, vocês que não têm valor para este império que nos mata, ó todos vocês, desqualificados, vendidos, descartáveis, condenados à morte, nossa cidadania está garantida por um que é maior do que César. E nós não dependemos de nenhum governo humano para nos dizer quanto nós valemos, porque Jesus Cristo, o homem, diz quem nós somos. Então o céu afeta totalmente o nosso ser no mundo. O céu não é uma garantia, um passaporte para ir para as estrelas. O céu é um documento que vale mais do que meu RG, meu CPF, sei lá mais o que, meu passaporte, etc, etc. Meu valor humano está garantido pelo que Jesus Cristo fez. Bom, eu esgotei vocês, falei pra caramba, mas eu acho que eu respondi aquelas 4 perguntas. O que o céu não é, o que o céu é, o que o céu representa como esperança para o futuro e como esta promessa de Jesus Cristo, garantida por Jesus Cristo, afeta nosso viver no mundo. Nossa antecipação pela fé, nossa unidade com Jesus Cristo, o homem que nos eleva, o homem que nos dá dignidade, o homem que diz que uma alma humana vale mais que o mundo inteiro. Um homem que não pergunta se somos negros ou brancos, homem ou mulher, que não pergunta se somos estrangeiros ou nacionais, se temos valor na Europa ou nas passarelas do mundo ou na sei lá onde, que não entra nesse mercado humano, que pagou a nossa redenção e nos reconcilia e nos dá garantias de esperança. E que essa sede profunda nossa, que não se satisfaz com nada, pode ser ouvida, porque ela encontra uma resposta em Cristo. O C.S. Lewis fala o seguinte, essa nossa angústia da alma, esse nosso desejo não sei do que ele diz que é o céu, e eu digo que é o céu de Jesus Cristo, ou é um defeito de fabricação, ou é um sintoma da nossa humanidade criada para Deus. Se você achar que é um defeito de fabricação, boa sorte, né? Viva conforme for possível,
se vire com o que lhe couber, né? Se você conseguir matar este desejo interno, se você conseguir alimentar esse desejo interno com outras coisas e você silenciar esta tua alma que clama por realidade, por realização, por sentido. Mas para todos os outros que falam, será que esta minha sede aponta para algo que eu perdi? Jesus Cristo está dizendo sim, sim, claro. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Quem vier a mim e beber, ele será tomado de plenitude e essa plenitude vai vazar, vai dessedentar todos ao seu redor. Então esta é a nossa esperança e com isso eu dou uma resposta à pergunta desse curso, o que é o céu. Espero que esse céu seja mais lindo, né, do que os céus que eu destruí. Você colocou fundamentalmente como reconciliação, né? Uma pergunta. Isso, uma palavra, digamos, global. Né, que... Sei. Como no nível pessoal, cada um já alcançou essa reconciliação quando teve uma experiência com Cristo, né? Isso, quando creu em Cristo, Aí a pergunta seria, talvez ficaria no campo da hipótese, né? Como que esse ainda não poderia se manifestar nessa reconciliação? Porque aí você está dando uma ideia mais de coletivo também, né? Porque eu já tive a experiência no sentido, não sei se você está entendendo, particular, sim. Individual. Sim, essa Mas, dimensão. Quando você fala de... é mais abrangente do que isso, quando você... Bonitinha. Você está falando sobre reconciliação, eu vejo isso, não sei se o pessoal que está ouvindo, muito abrangente. Sim, então global, é no nível coletivo. Mas que seria esse ainda não que naquelas vai se 4 áreas que eu falei, né? Individual, com Deus, com a sociedade e com a natureza. Sim, essas 4 áreas. Agora, todas elas estão em andamento, né? Eu sei que nós cristãos temos aquela coisa assim, uma vez salvos para sempre, etc, etc. E esquecemos da caminhada, né? A caminhada cristã, né? Ok. Então essa nossa experiência, ela está sendo... As 4 áreas. Sim, aí entraria a natureza com nós mesmos, exatamente, que é importante também, essa reconciliação conosco, a conosco reconciliação. mesmos, com o próximo, que é essencial também, porque ainda a igreja violência deveria não ser está isso. só no outro, a violência está na Isso. gente, né? Os pecados estão na gente. Então, e com Deus. Então, vamos dizer, com Deus eu me reconciliei. É global, né? em todas as áreas. Mas, então, assim, é muito importante isso. E esse já e o ainda não... Estar consciente do aspecto individual e estar consciente desse ainda não, que da reconciliação no nível mais global. Né? Esse é um efeito, um objetivo do nosso curso aqui. Tirar do nível individual e levar para o nível amplo global. Né? Porque a nossa crença tende a ser individualista e escapista. E eu estou dizendo que é uma reconciliação que afeta todas as áreas da vida. E divagando um pouco, seria na Terra ou a gente pode pensar em coisa mais... O céu que vem. O céu que vem. Novos céus e nova terra. E daí pensando que você falou que tem 95% novos de céus, massa escura no céu, que a gente não sabe o que sim. é. Aquela hora que eu falei do Moisés contemplando, olha, eu sou autorizado pela palavra de Deus a chegar até onde ela chega. Novos céus e nova terra. O que vem daí, não sei. Mas o que eu estou dizendo é que o céu abraça a história humana. E a história humana só existe na Terra. Portanto, não há fuga, não há destruição, não há nada. Há uma regeneração do planeta. Uma regeneração da história humana. O que vem depois, não sei, não tenho a menor ideia. Mas... nós só podemos falar da redenção do ser humano, onde o ser humano foi criado e na qual ele vive. Os teólogos dizem o seguinte, se essa redenção for uma fuga, então não houve salvação. O planeta teve que ser abandonado, porque Deus tinha um projeto para ele e esse projeto teve que ser abortado. Então não é salvação. Certo. A salvação tem que tocar e exceder tudo que o pecado tocou.
Se o pecado tocou a natureza, submeteu a natureza à depredação, à destruição, e isso tem que ser redimido. Né? Isso, Romanos a 8. Espera Exatamente. Da redenção, da revelação. Da redenção. Os crentes não falam sobre isso, eles falam da redenção da alma. Eu estou falando redenção da sociedade, redenção da civilização, redenção da política, redenção da economia, natureza. Redenção da natureza, redenção ecológica, redenção dos mares, dos rios, das árvores, dos animais. Tudo Nossa, isso está na nossa teologia. Olha só. Tudo isso está na nossa Você teologia. está colocando redenção e reconciliação mais ou menos como sinônimo. Sim, no caso aí. o mesmo projeto, né? projeto. Poderia discutir aqui na folha, eu coloquei mais sobre isso. Não, porque mas você tá ligando... tudo o que se refere a nós individualmente se refere a toda a criação. Então, eu sou nova criatura, eu sou nova criatura, o mundo também é novo. Certo. Tudo é novo. Todas as relações são novas. Ok. O pessoal Beleza? o pessoal que está agradecendo, dizendo Legal. que é muito bom, e a Cica Xavier disse que alívio, eu não iria para aquele céu mesmo, eu não cumpriria os protocolos de jeito nenhum. E o pessoal... Ouça o chamado, ouça a sua alma, ouça esse desejo da transcendência, porque Jesus Cristo é a resposta para isso, né? É muito interessante que o Apocalipse termina com esta analogia da sede. Quem tem sede, venha. Venha, beba da água que eu lhe der. Porque tem gente que se adapta e não tem sede de justiça. Então, a pergunta do C.S. Lewis é a seguinte: será que para esta minha sede não há água? Será que é um defeito, um resquício que ficou, que para essa sede, parece que eu sinto falta de água, de algo. Não há nada no universo que corresponda a essa sede? Então eu sou um erro. A humanidade é um erro. Né? É um erro. Porque não há ambiente para nós. O que Jesus Cristo está dizendo é: há algo lá que corresponde à falta que eu sinto. E é a esta falta que eu sinto que Jesus Cristo responde com o céu segundo a definição dele. Então eu tirei o céu da fantasia, o céu da fuga, o céuzinho dos anjos, das harpas, das ruas de ouro, mas coloquei no lugar um projeto civilizatório. Eu coloquei no lugar a redenção da humanidade, a redenção da cultura, a redenção da polis, a redenção do jardim. Veja que o Apocalipse fala de uma cidade e de um jardim. Uma cidade que é um jardim, é sustentável. Sai água limpa dela, é água despoluída. Tem árvore da vida, ou seja, tem ecologia, né? O Isaías fala que tem animais, e as vacas pastam à vontade. Então, meus irmãos, é a redenção da humanidade. É isso que Jesus Cristo tem para oferecer. É uma coisa que o humanismo não pode oferecer, por mais que sejam as ideologias, ele não pode oferecer. É a utopia possível. Porque despreza esse aspecto da transcendência. Então, mas os cristãos fazem um pecado social aí, porque desprezam essas utopias. Porque já que não podemos alcançar, então que se lasque tudo, porque nós vamos fugir. O que eu estou dizendo é, há uma reconciliação. Há uma reconciliação. Ame este mundo. Ame as pessoas. Ame este planeta. Tem que dar um curso sobre isso, né? Ame o mundo. Mas Deus amou o mundo. Exatamente. Né? Ame o mundo com o amor de Deus. Sonhe com a redenção. Faça utopias para a civilização, porque o melhor que nós pudermos pensar ainda será um vago rascunho daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Ok, fechou, arrebentou. Eu quero que você diga se você vai ter um curso, fala do curso em março. Eu vou anunciar em março, eu vou começar um novo curso, fora esse domingo agora, no próximo, acho que é dia 13, se não me engano.
dia 13 é mero acaso, não tem nenhuma, né? Eu vou fazer uma aula de apresentação desse curso que vai se chamar Jesus e a Política Pé no Chão. Nossa! Jesus e a Política Pé no Chão. Ajudem a divulgar, pessoal. Tá. E estou preparando também um novo curso de sextas-feiras chamado O que é o rapto? O que é o arrebatamento? Arrebatamento. Para fazer uma outra limpeza Viu, Marlene? etimológica Pediu, sobre esta rota de fuga, né? Tudo bem, gente. Obrigado a todos. Divulguem o curso, divulguem o canal. Tchau, gente. Esse curso acabou. Bênçãos para todos vocês.